Católicos em Missão. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Onde quer que você esteja, desejo que a graça, a paz, a bênção do Senhor nosso Deus cheguem até você, a sua casa, a sua família, suas intenções, seus projetos, seus sonhos. Mais uma vez, nós queremos construir o nosso programa Católicos em Missão. Eu sou o Padre José Carlos e vamos então, mais uma vez, com uma grande família que compõe, que assiste, que faz parte desse programa, vamos então construí-lo mais uma vez. Onde quer que você esteja, aqui nas comunidades centrais, aí nas comunidades rurais, também quero saudar os nossos internautas, que através do nosso site diocesano, www.diocesedivinopolis.org.br, podem também reassistir o nosso programa, que, feito ao vivo hoje, vai então para o nosso site e lá podem assisti-lo em qualquer momento que queiram. Então, quero saudar também a esses muitos irmãos e irmãs que não estão hoje, não estão agora conosco, mas que certamente vão assistir a este programa através do nosso site diocesano. Quero que você, meu irmão, minha irmã, colabore conosco na construção desse nosso programa. Você pode ligar para cá, no telefone 3222-5052 e pode fazer chegar até aqui o seu pedido de oração. Queremos rezar com você, por você, pelas suas intenções. Queremos também que você ligue para cá, quem sabe até para convidar a mim e aos telespectadores que estão aqui em Divinópolis, nas cidades vizinhas, para algum evento, algum encontro, alguma celebração importante aí na sua comunidade. Esse programa também quer ser o lugar onde nós partilhamos a nossa agenda católica nesta semana. Como também, se quiser, pode ligar para perguntar alguma coisa sobre o tema que vamos tratar nesse programa. Vamos hoje, brevemente, tratar dos passos da leitura orante da Bíblia. Então, nós temos muitas coisas para partilhar nesse programa Católicos em Missão. Pois bem, então, meu irmão, minha irmã, nós estamos no mês de setembro, dedicado aqui no Brasil já há muitos anos a uma leitura mais atenta, mais assídua da Sagrada Escritura. E queria exatamente hoje, mais uma vez, repropor a você o que nós chamamos, com o nome oficial de Lectio Divina, e chamamos com o nome, digamos assim, mais conhecido, mais comum, de leitura orante da Bíblia. É verdade que muitos católicos reclamam às vezes: eu não entendo a Bíblia, eu não compreendo, por isso não leio. E aí nós temos que exatamente encontrar um caminho que é sempre fecundo de aproximação da Sagrada Escritura. É bom que, de fato, nós nos lembremos de que a palavra de Deus, para nós católicos, está ali nas Sagradas Escrituras, Mas o patrimônio inteiro da palavra de Deus não se resume nas Sagradas Escrituras, mas também está na Sagrada Tradição. Então, para nós católicos, as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição compõem o que nós chamamos o depósito da palavra de Deus. A Escritura é esta palavra de Deus escrita e a tradição é essa palavra de Deus refletida e ensinada sob o olhar atento e zeloso do magistério dos bispos e do Papa. Então percebam que, de fato, nós precisamos crescer na compreensão desta palavra escrita que compõe o depósito da palavra de Deus, para que aí nós possamos exatamente conhecer Deus, conhecer Jesus. Se o nosso processo, o nosso caminho de fé é exatamente esse nosso esforço de conhecer Jesus, identificar-nos a Ele, construir-nos a partir dele, então certamente é muito importante que nós entendamos que as Sagradas Escrituras são o lugar onde nós e Jesus nos encontramos. O documento de Aparecida,
que é um precioso documento que os bispos aqui da América Latina produziram ali no ano 2007. O documento de Aparecida vai exatamente nos falar da importância desta aproximação orante da Sagrada Escritura. Dizem os bispos, entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, existe uma privilegiada, a qual todos somos chamados e convidados, a Lectio Divina, o exercício da leitura orante da Bíblia, com seus 4 momentos, como veremos hoje brevemente: leitura, meditação, oração, contemplação. Esta leitura orante favorece o encontro pessoal com Jesus Cristo. Olha, meu irmão, minha irmã, quão importante, portanto, é a Escritura no nosso caminho de fé. É ali no confronto, no encontro com aquela palavra que para nós é muito mais do que letras ajuntadas, mas é Deus mesmo falando conosco, é Jesus nos comunicando os mistérios de Deus. Esse encontro aqui com a Sagrada Escritura é certamente um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo e a partir dele com Deus. Por isso, a importância de nós não só termos em destaque a palavra de Deus nesse mês, porque isso é comum, né? Que às vezes nas casas, mesmo nas comunidades, nas igrejas, haja um destaque, digamos assim, físico da palavra de Deus. Ela está ali em algum lugar, né? Com flores, com velas, né? Com um destaque bonito. Mas é importante que esse destaque se dê não apenas ali, dentro do espaço celebrativo ou do espaço doméstico, mas que seja um destaque exatamente no nível e no profundo da fé. De modo que estejamos sempre remetidos a esta palavra. Não é? A Sagrada Escritura, ela é normativa, ela é iluminadora. É a partir da Sagrada Escritura, não é? Lida, comentada, ensinada, não é? É que nós vamos tomando conhecimento do mistério de Deus, que nós temos que anunciar sempre, em toda parte e a todos. Pois bem, vamos então num caminho bastante breve, né, e depois tem uma notícia boa em relação a isso. Nós vamos num caminho aqui bastante breve, percorrer então esses 4 passos da leitura orante da Palavra de Deus. Né? Evidentemente, aqui estamos supondo que estamos diante de um texto. Um texto foi escolhido, né? Ou o texto que você escolheu para ler, ou o texto que a liturgia propõe para hoje, ou aquele texto que você sabe que está lá, encontrou e quer fazer então um mergulho espiritual e orante naquele texto. Então, aqui o ponto de partida é um texto que você tem escolhido para a sua leitura orante. Qual é o primeiro passo, então, da leitura orante? O primeiro passo é a leitura propriamente do texto. Mas não se trata apenas aqui de um passar os olhos, ou de poder exatamente começar e terminar aquele pequeno fragmento da Escritura que você escolheu. Aqui se trata, portanto, de uma leitura atenta, onde a gente vai saboreando as palavras, as imagens, a geografia em que aquele texto vai se desenvolvendo, o contexto em que ele se encontra, o que vem um pouco antes, o que vem um pouco depois, não é? Então, isso aqui é a leitura do texto, de modo que a gente vá saboreando, né? Vá sentindo o sabor, o perfume, o gosto daquele texto. E talvez aqui vamos ter que ler 2 ou 3 vezes, até que de fato aquele texto possa fazer parte da nossa memória. Até que a gente consiga ali, de fato, priorizar palavras, imagens, atitudes. E aí vamos percebendo que aquele texto para nós não é mais o que ele era antes de nós começarmos esse processo de leitura orante. Ali eu já me detive sobre palavras, situações, atitudes, gestos, comportamentos de Jesus, dos personagens, dos que estão ali envolvidos.
e ali eu percebo que aquele texto agora está mais para mim. Eu já, entre aspas, digamos assim, pude perceber que estive atento a detalhes que antes eu deixava passar despercebidos. Esse é o primeiro passo, então. Uma leitura, de fato, atenta, profunda, né? Que possa me fazer perceber que ali há coisas que antes passavam despercebidas. Qual é o segundo passo, então, da leitura orante? Feita a leitura atenta do texto, o segundo passo é exatamente a meditação do texto. O que se entende aqui por meditação? Significa interiorizar, ruminar. É fazer com que esse texto desça um pouco da minha cabeça, do meu olhar, digamos assim, intelectual, atento, crítico, né, do texto, e que ele vai então descendo para o coração. De modo que ali esse texto vá de alguma maneira, não é, se ajeitando, me incomodando, fazendo com que de fato aquela palavra que antes está aqui no texto, no livro sagrado, que essa palavra comece a ser minha, para mim, em mim. Por isso, uma atitude muito importante aqui, nessa segunda etapa, nesse segundo passo, é o silêncio. De modo que, já não tendo mais diante de mim propriamente o texto, agora eu vou exatamente tentar rever, revisitar, relembrar, recordar aquilo que, das 2 ou 3 leituras que eu fiz do texto, o que de fato disto ficou em mim. O que disto, de fato, eu consegui capturar mais, ou me incomodou mais, ou me deixou inquieto. Aqui estamos exatamente no segundo passo, né? Na meditação. E aqui, para meditar, o silêncio, né, é muito importante. É como se, de fato, agora, aquela palavra que eu tirei do livro sagrado, né, e passou pela minha mente e que agora está se alojando no meu coração, que é o meu ponto de fé, que essa palavra agora já vá tomando dentro de mim um lugar que talvez ela não tinha antes. Mas vamos também ao terceiro passo. O primeiro passo é a leitura, o segundo passo é a meditação, o terceiro passo é o que nós chamamos de oração. Oração. Então, nós vamos tratar desse terceiro passo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E você, se for o caso, pega aí o caderninho, já vai anotando esses 2 passos anteriores, para poder depois avançarmos no terceiro e no quarto, e assim, quem sabe, você já ir treinando um pouquinho de leitura orante, né, no seu contato com a Escritura a partir de hoje. Até daqui a pouco. Católicos em Missão. Leitura orante da Bíblia é o tema do nosso programa de hoje, né? Já vimos o primeiro passo, a leitura, o segundo passo, a meditação. Qual é o terceiro passo? É a oração. Então, depois de nós termos lido e, digamos assim, ruminado, posto do lado de dentro, do lado do coração, aquele texto, agora é hora de, tendo escutado no silêncio aquele texto, é hora então de deixar o coração falar. Isto é, a partir ali, daquela experiência que eu fiz com aquele texto em mim, para mim, dentro de mim, aí eu posso então, num encontro amoroso com Deus, que eu sinto falar comigo através daquele texto, eu posso agora exatamente me aquietar em Deus para não só dizer algo a Deus a partir daquilo que o texto me sugere, mas, sobretudo, criar um ambiente favorável onde Deus possa falar a mim. Aquele texto que é para todos os homens e mulheres e para todos os tempos, se torna aqui, nesse terceiro passo da oração, ele se torna um texto para mim.
Isto é, Deus que fala comigo e eu que falo com Deus a partir daquilo que o texto me sugere. Aqui, portanto, é muito importante que se crie um ambiente favorável. Evidentemente que esses passos podem acontecer ao mesmo tempo. Claro que com um tempo maior ou menor para cada um dos passos, mas ele pode acontecer no mesmo momento do dia. Mas aqui que tudo esteja, e sobretudo este passo, esteja posto num lugar muito favorável. Num lugar favorável à oração. Que o seu corpo esteja aquietado de maneira agradável, a fim de que nada te incomode ali, né, desde o início do primeiro passo, mas sobretudo aqui, de modo que agora você e Deus se encontrem nesse momento privilegiado de oração, que é esse momento em que o seu coração toca o de Deus, escuta Deus e fala a Deus. Qual é o quarto passo da leitura orante? A contemplação. Exatamente ali, né, naquele pequeno êxtase espiritual diante de Deus e em Deus, né, nós somos chamados, portanto, a mudar de ideia sobre algo, a partir de Deus. A partir de Deus e na contemplação de Deus, do seu mistério e da sua palavra, eu sou chamado, portanto, né, a esta contemplação que me faz querer ser diferente, agir diferente, pensar como Deus, agir como Deus, ser como Jesus. Claro que aqui, irmãos e irmãs queridos, fizemos um caminho muito breve, não é? Agora, a minha boa notícia é que vamos poder, no próximo ano, a partir da presença fecunda dos franciscanos aqui entre nós, vamos ter aqui, a partir do nosso Centro Franciscano de Formação e de Cultura, nós teremos todo um processo bastante demorado e degustado de leitura orante da Bíblia. Daqui a pouco vão chegar aí nas suas paróquias, né, os convites, né, as divulgações sobre este curso de leitura orante da Bíblia, né, que os franciscanos vão se encarregar de oferecer à nossa cidade de Divinópolis, à nossa diocese de Divinópolis, a partir do próximo ano. Então esteja atento a isso e você vai poder, com muita tranquilidade, com muita profundidade, então, fazer o caminho da leitura orante a partir desse encontro de formação para leitura orante da Bíblia. Isso, se Deus quiser, a partir de fevereiro do próximo ano. Pois bem, meu irmão, minha irmã, queria aqui, em primeiro lugar, agradecer muito aos nossos amigos patrocinadores que estão conosco há mais tempo ou há pouco tempo, mas igualmente preciosos todos eles, né? O Zezinho e a Elaine já estão conosco há muito tempo, há muitos anos, né? O ZH2, né? O ZH2 é uma indústria e comércio de confecções em malha. Tem uma loja ali na Rio de Janeiro e outra lá no shopping, na Avenida JK 1207. Um abraço grande ao Zezinho e a Elaine, que estão sempre conosco aqui no programa, também lá na igreja, né? E temos agora esses dois novos amigos que estão também conosco, né? Primeiro, o Miguel Arcanjo, lá do Gigante das Festas, né? Tá cheio de coisa boa lá, que gente pequena e gente grande gosta, né? Bombom, bala, chocolate, doce, coisas que, de fato, encantam os pequenos e os grandes, né? Sem contar a carinha boa do Miguel, que está sempre lá, né? Com a sua boa equipe para atender os que vão lá, né? Gigante das Festas, 1º de junho, 971, ali esquina com a rua Itapecerica, né? Então dá um pulinho lá e vão ver aí, conforme as imagens, uma loja bonita, criativa, enfeitada, alegre, né? A partir dos que estão lá atendendo, do próprio Miguel, que é uma pessoa muito simpática, que lá vai sempre atender bem os que procurarem o que aquela casa oferece, né? Também um outro colaborador nosso, de pouco tempo, mas muito precioso, é a Livraria João Paulo II, a nossa livraria católica, né, aqui da Diocese, né, ali na rua Goiás, 1125, entre as ruas Mato Grosso e Maranhão. Ali está a Livraria João Paulo II, com muita coisa boa, bonita, como estão vendo aí, imagens, cordões, livros, agendas, muita coisa para presentear, para ler, muita coisa da nossa cultura, da nossa arte católica. Então, dê uma passadinha lá também e vão perceber quanto de coisa bonita a nossa fé católica produziu,
seja na arte, seja na literatura. Isso aí é coisa que nós, de fato, podemos usufruir lá na livraria João Paulo II. Pois bem, queria então convidar você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, a partilhar comigo, não é? A tomar compromisso comigo de oração por esses irmãos e irmãs cujos nomes e intenções apresento agora. Você não tem que guardar nome de ninguém, basta que aí na sua oração hoje, na sua Eucaristia de hoje, como vou celebrar hoje à noite, colocar aqui e aí, nas suas orações, né, esses irmãos que pediram as preces dos telespectadores e dos internautas do programa Católicos em Missão. Vamos lá. Somos convidados a rezar pela Ana, Graça e Íris, lá da Catedral, né? Colaboradores preciosos que nós temos lá. Também vamos rezar pela Maria de Lourdes, aqui do Cidil. Pede oração para ela, pois tem 2 anos e 4 meses que operou da coluna e fiquei com uma das pernas um pouco paralisada, né? Então, certamente rezamos aqui pela Maria de Lourdes e por todos aqueles que estão aí na experiência da dor, da enfermidade, né? Que vão se preparar para alguma cirurgia ou que estão se recuperando de uma cirurgia. Então, na pessoa e no nome da Maria de Lourdes, pensamos em todos os irmãos e irmãs que estão vivendo ou convivendo agora com a enfermidade. O Kleber, aqui do centro, pede oração para ele e para o filho Railan Pereira Silva. A Regina, do Esplanada, pede oração para o seu marido Hilton, para o filho Alexander, a nora Graziela e os netos Gabriel e Rafaela. A Paula, lá do São Judas, né? Pede oração para ela, para o filho Hugo, para a nora Michele, a filha Marcela, o genro André, os netos Arthur, Henrique e Lara. Um abraço a Paula, que foi nossa vizinha lá no bairro São Judas, né? Também a Jovelina, aqui do bairro Santa Luzia, pede oração para toda a sua família, seus vizinhos, amigos, irmãos. Agradece a mim e aos outros padres, né, que todas as quintas-feiras estamos aqui com o nosso programa, que segundo ela está sendo uma terapia para ela. Que bom, Jovelina. Nossa intenção de fato é fazer o bem, uma boa palavra que não é nossa, é de Deus, né, e que é plantada através de nós aí nos corações dos que estão nos assistindo. Deus faça você e os seus muito felizes, né? Ela abraça aqui o marido dela, o Antônio João de Faria, que está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns para o João e na pessoa, no nome dele, saúdo também todos aqueles que celebram neste dia o dom da vida, né? Quero convidar você ainda uma vez a visitar o nosso site diocesano, www.diocesedivinópolis.org.br. Então, perceba que não tem o di, diocesedivinópolis.org.br. Lá vão encontrar também muita notícia boa da nossa Igreja Católica e lá vão encontrar o link onde estão os programas católicos em missão, né? Já temos lá 3 ou 4 programas, né, que estão ajuntados e você pode inclusive usar deles em algum momento que você achar oportuno na sua comunidade. Mas visita lá o nosso site, inclusive se você quiser também pode assinar o nosso jornal diocesano, né, a Folha da Diocese, um jornalzinho bastante interessante, inteligente, né, com muitas matérias que ajudam aí os catequistas, os católicos de modo geral a se informarem sobre temas e sobre encontros e atividades da nossa Igreja Católica na diocese inteira. Então, você tem aqui nesse site, né, boas informações, como também acesso ao nosso sistema de comunicação e lá poderão assinar também o nosso jornal A Folha da Diocese. Hoje à noite, se Deus quiser, às 19 horas, estarei lá na Igreja São Vicente de Paulo, lá no bairro Interlagos, para, né, de modo também solene, encerrar o novenário que está sendo feito para a festa de São Vicente amanhã naquela comunidade. Então, se Deus quiser, estaremos lá com o Padre Cristiano e aquela comunidade tão festiva, tão criativa no modo de viver a sua fé. Pois bem, meu irmão, minha irmã, desejo a você, ao final desse programa, muita graça, muita paz, muita bênção. E esteja conosco mais uma vez, né, na próxima semana e em todas as outras quintas-feiras para nosso programa Católicos em Missão. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, desçam e permaneçam sobre ti
tua casa, tua família, teu presente e teu futuro, a graça, a paz, a proteção e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Católicos em Missão. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.